Conheça os pequenos terrores do nosso mundo, as formigas de fogo. Quando picam, elas injetam um veneno que pode causar sérios problemas. Para a maioria das pessoas, é apenas uma sensação de queimação e inchaço, mas para outras, especialmente as que são alérgicas a ele, o veneno pode ser fatal. Essas formigas montam seus acampamentos bem debaixo de seus pés. Elas são rápidas na formação de grupos e protegem ferozmente suas colônias. Elas não têm piedade de intrusos. Suas picadas são classificadas como 1.2 no índice de picadas de insetos de Schmidt, sendo que 4 é o máximo. A sensação é de um choque repentino, mas é menos ardente do que quando uma abelha pica você. Essas formigas, também conhecidas como formigas lava-pés, são originárias de regiões tropicais como a América Central e América do Sul, mas agora você pode encontrá-las até mesmo em algumas zonas temperadas, como a América do Norte. Em suas colônias, as formigas de fogo têm uma hierarquia rígida, uma rainha, machos e fêmeas alados e diferentes tipos de operárias. Elas se comunicam por meio de substâncias químicas e sons. O membro mais infame desse gênero é a formiga de fogo vermelha. Originárias da América do Sul, essas formigas invadiram o sul dos Estados Unidos. Elas constroem grandes montes, dificultando a agricultura e danificando as plantações. É quase impossível controlá-las. E, além de tudo isso, há agora o surgimento de outra espécie invasora, a formiga louca. Essa espécie representa uma ameaça aos ecossistemas nativos. Acontece que as formigas podem ser perigosamente hostis. Os coloridos besouros bolha estão entre os 10 insetos mais perigosos do mundo. Felizmente, eles não são tão letais para os seres humanos, a não ser que venham em um grande grupo. Entretanto, representam uma séria ameaça para animais de grande porte, como cavalos. Os besouros bolha produzem uma toxina chamada cantaridina, que causa bolhas na pele dos seres humanos. No passado, as pessoas acreditavam que ela poderia tratar verrugas e até mesmo a raiva, e algumas até usavam em poções do amor. No entanto, é um jogo arriscado. Na década de 1950, um homem foi preso por dar balas com cantaridina a 2 mulheres, o que resultou em um desfecho trágico. Não se deve mexer com esses besouros. Manipulá-los ou ingeri-los é muito perigoso. Eles são atraídos pela alfafa e pelo feno. Se um cavalo comer qualquer um desses alimentos, até mesmo poucos besouros podem liberar cantaridina suficiente para acabar com ele. Essa linda lagarta da América do Sul chama-se Taturana oblíqua e é a lagarta mais perigosa da Terra. Ela é responsável por várias fatalidades devido ao seu potente veneno. É o estágio larval da mariposa Lonomia oblíqua. Quando cresce, torna-se uma bela e inofensiva mariposa. Mas se você a vir quando jovem, é melhor ficar longe. Sua toxicidade decorre das cerdas que injetam veneno. Elas servem como um mecanismo de defesa contra predadores. O veneno atrapalha a coagulação do sangue e pode causar sintomas muito ruins, como sensação de queimação, vômito, problemas renais e, às vezes, até resultados letais. Uma única picada provavelmente não levará a nada de terrível. Ela fornece apenas uma pequena quantidade de veneno. Mas essas lagartas tendem a se reunir e são muito boas em camuflagem. Isso aumenta o risco de várias picadas. Locustas em si não são perigosos para os seres humanos. São gafanhotos comuns e barulhentos, mas eles são famosos por seu comportamento de enxameação. Esses enxames geralmente ocorrem quando há um período seco sem chuva e, de repente, cai muita chuva e as plantas começam a crescer rapidamente. Uma vez iniciado, é quase impossível pará-lo. Eles podem se tornar uma força destrutiva em questão de minutos. Ao longo da história, as pragas de gafanhotos foram devastadoras, causando estragos em plantações e terras agrícolas. O interessante é que o termo locusta pode ter significados diferentes dependendo de onde você é. Em alguns lugares, estamos falando de cigarras, que também são conhecidas por seus sons altos. Mas os verdadeiros gafanhotos são criaturas antigas, relativamente inalteradas desde a era Triássica. Eles estão entre os insetos mais antigos da Terra. Vespas, vespões e até mesmo abelhas podem ser extremamente perigosos, especialmente para pessoas alérgicas às suas picadas. A vespa gigante asiática é a maior das vespas. Ela atinge até 5 centímetros de tamanho e possui um veneno poderoso que pode causar desconforto grave e até mesmo atingir os olhos das pessoas. Há uma espécie ainda mais venenosa nas Filipinas chamada Vespa luctuosa. Não deve ser confundida com Specto Patronum. Algum fã de Harry Potter aí? De qualquer forma, fatalidades causadas por vespas ou abelhas são raras, mas não inéditas. No Reino Unido, cerca de 10 pessoas morrem a cada ano devido a reações a picadas de abelhas ou vespas.
Seja sempre cauteloso. Todos esses insetos são muito territoriais e defendem ferozmente suas colmeias. Quando provocados, sinalizam o perigo para seus companheiros mais próximos e instigam um esforço de defesa em massa. Se você precisar lidar com eles, é melhor chamar profissionais. Uma pulga é minúscula e humilde, mas causou um impacto colossal na história e na saúde da humanidade. Elas não são apenas pragas incômodas, são notórias transmissoras de várias doenças para os humanos e são responsáveis por alguns dos piores surtos da história. No século XIV, não me lembro onde eu estava, mas a peste bubônica dizimou mais de 25 milhões de pessoas na Europa, e as pulgas foram uma grande parte da disseminação da doença. Esses insetos passam a vida procurando hospedeiros de sangue quente para se alimentar, sejam eles répteis, mamíferos, animais de estimação ou seres humanos. Apesar de seu tamanho minúsculo e da ausência de asas, elas compensam isso com habilidades de salto impressionantes. Uma picada de pulga pode parecer um pequeno incômodo, causando coceira e inflamação, mas uma grande quantidade de picadas pode causar anemia em seus hospedeiros. Obviamente, a parte mais perigosa das pulgas são os vírus, bactérias e vermes que elas transmitem. Os percevejos vivem principalmente nas duas Américas, com populações menores na África e na Ásia. Apesar do nome amigável, eles são ótimos em transmitir bactérias, vírus e parasitas. Um dos parasitas que eles carregam é o Trypanosoma cruzi. Ele é o responsável por doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e ceifa milhares de vidas todos os anos. O interessante é que os sintomas geralmente não aparecem até 10 a 30 anos após a picada. Normalmente, eles se manifestam como insuficiência cardíaca, problemas digestivos ou problemas no sistema nervoso. Eles sugam e são atraídos pela respiração humana. Se você respira pela boca, você é um alvo. São mordedores bagunceiros, muitas vezes mordendo de forma caótica e quase incontrolável, o que só contribui para a sua natureza perturbadora. Muitos já ouviram falar da mosca tsetse, um inseto incomum e assustador da África tropical. Essas moscas são as transmissoras de uma das doenças humanas mais devastadoras, a doença do sono. Semelhante ao barbeiro, as moscas tsetse transmitem trypanossomos, os parasitas que causam a doença do sono. Elas adquirem esse parasita de um hospedeiro infectado ou de dentro do próprio corpo da mosca. A doença do sono não ataca imediatamente. Depois de uma picada, os sintomas levam de 1 a 3 semanas para aparecer. Febre, dores de cabeça, dores nas articulações e coceira. À medida que a doença progride, ela pode invadir o sistema nervoso. Isso leva a confusão, insônia e perda de equilíbrio. Sem tratamento, pode resultar em coma e, em seguida, em um desfecho fatal. Felizmente, a doença do sono pode ser tratada e o número de perdas está diminuindo. A mosca tsetse também tem importância histórica. Sua presença impediu a expansão colonial europeia na África. E a coroa de inseto mais perigoso do mundo vai para o mosquito. Não é nenhuma surpresa o motivo. Apesar de seu pequeno tamanho, esses insetos têm um impacto enorme. Não são só responsáveis por mais perdas de vidas humanas atualmente do que qualquer outro animal, mas também deixaram uma marca indelével na história. Esses pequenos insetos influenciaram a ascensão e a queda de civilizações inteiras. Por exemplo, a malária enfraqueceu significativamente as civilizações antigas, como a de Roma e a da Grécia. O interessante é que não são os mosquitos em si que são perigosos, mas os parasitas. Bactérias e vírus são transportados e transmitidos por suas picadas. Esses pequenos terrores espalham um buffet de doenças. Como combatemos esses pequenos e poderosos inimigos? Com prevenção. Precisamos eliminar a água parada em nossos arredores e praticar medidas de controle de mosquitos. Devemos estar sempre um passo à frente para proteger a nós mesmos e nossas comunidades de insetos perigosos.